Meus amigos, o que temíamos para este segundo filme de Five Nights at Freddy's aconteceu. Bem, para quem não sabe, recentemente foi confirmado que Five Nights at Freddy's 2, o filme, será um filme PG-13. Ou seja, né, um filme classificado para pessoas, para crianças, né, para adolescentes de mais de 13 anos e com suspensão de adultos e tudo mais, etc. Enfim, PG-13, né? Que aqui no Brasil saiu como 12 ou foi 14? Foi 14, na verdade, foi 14 anos, né? E tudo mais. E isso foi o que o pessoal ficou com mais medo de acontecer de novo. Porque o primeiro filme já foi PG-13 e muita gente odiou o filme porque o filme não tinha terror, o filme tinha muito pouco momento tenso, tinha muito momento engraçadinho, com coisa séria. E isso não tá errado. O filme realmente teve muitos momentos engraçados. O filme aliviou bastante coisa, até para se dizer. Mas, assim, vamos lá, vamos começar um pouco. Primeiramente, PG-13. É uma classificação ruim para Five Nights at Freddy's? Sim. Assim, não tem muito o que dizer sobre isso. Isso realmente é verdade. FNAF não devia ser PG-13. No mínimo, FNAF devia ser 14 e tudo mais. Ah, mas você falou, Zé, que o filme 1 de FNAF, quando ele é PG-13 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi 14. Sim, mas aí que tá. Nos Estados Unidos, lá é PG-13 e aqui é 14, né? Quando for 14 lá, vai ser 14 aqui também. E aí já vai ter temas mais sérios e tudo mais. Porque, tipo assim, a PG-13 ainda é abaixo de 14 lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, teoricamente, subir com 14 anos lá seria maior do que os PG-13, teria mais coisas sérias e tensas e tudo mais, né? Se fosse 14 o filme lá nos Estados Unidos, nesse caso. Isso que eu quero dizer. E vamos lá. Esse é um problema. Pode dizer que seja um problema porque, tipo assim, pra mim tinha que ser 14, mano. Porque 14 é a classificativa dos jogos, né, e tudo mais. E assim, os jogos sempre foram pesados, não tem nenhum jogo FNAF que não seja tão pesado. Ah, existe Security Breach, esqueci dele. Mas assim, os jogos FNAF são pesados, né, e tudo mais. Os primeiros e tudo mais estão todos 14 anos. No caso, FNAF 1, o 2, o 3, todos eles são sub 14, né? 14 anos, na verdade. Então assim, eu acho paia ser pra 13 anos, mas isso daí não interfere muito. O que pra mim interfere é eles fazerem um filme 13 mais um filme que esquece o terror. Tá ligado? Esquece. Tipo assim, tá, é 13, então não tem terror nesse filme. Isso eu acho ridículo, tá bom? Se eles fizerem isso, isso daí vai ser paia. Porque, mano, FNAF é terror e não tem como fugir disso. O primeiro jogo da história de FNAF classificado como horror. Não tem como você fazer um filme infantil que fala sobre um crime de 5 desaparecimentos de crianças, em que o cara eliminou ainda mais 5 crianças futuramente, em que tem torturas, em que você é esmagado de roupa de animatrônico. Não tem como você dizer que isso daí é coisa leve e que tem que ser pra subir 12, pra 12 anos, subir nesse. Não tem como, não tem como, definitivamente não tem como. FNAF é terror e não tem como fugir disso. Agora, eu acho errado os caras esquecerem o terror e largarem de mão. Porque o filme é 13 anos, tem que largar de mão o terror. Isso eu acho paia. Porque FNAF é terror, foi conhecido por ser terror, então não tem como você fugir disso. É basicamente você abaixar a capacidade pra ganhar mais dinheiro. É tipo isso, tá ligado? Isso eu acho muito paia. Se esse for o motivo pelo qual eles fazerem um filme 13 anos, é por causa que, tipo assim, tem que trazer mais público, por favor, né? Na sessão que eu fui, né, graças a Deus, Pai do Espírito Santo, eu fui no cinema assistir o filme do FNAF, né, e tudo mais. Mano, eu só vi duas crianças, tá ligado? Duas crianças, tipo assim, de 12, 13 anos no máximo, tá ligado? Então, assim, tem público de FNAF, a grande maioria é de 14 pra cima, tá ligado? Eu fui no cinema e eu só vi duas crianças, né, e tudo mais, né? Você teria no máximo ali uns 11 anos pra, tá ligado? Pra ser muito novo, tinha que ter uns 11 anos no mínimo. Então, assim, mano, não tem como. FNAF, grande parte do público é de 14 pra cima. Então não tem por que eu só te falar essa desculpa, tipo assim, é pra ganhar mais dinheiro e tudo mais. Não, não tem como. Porque FNAF é de 14 anos pra cima. A sessão que eu fui no cinema não tinha nenhuma criança, antes dessas duas aí que eu falei, que nem era tão crescente. Tinha no máximo, tipo, 12 anos, tá ligado? Que
já não é tão criancinha, né? Já é tipo um ano dos 13, então enfim. Enfim, mas daí eu já não entendo muito. O que importa é que na sessão que eu fui não tinha muita criança, tinha pouquíssimas. Eu só vi 2 no mínimo, tá ligado? Que talvez assim nem crianças eram, podia ser também pré-adolescentes. Então, não tem como. O Scott não tem essa desculpa de falar que, tipo assim, é pagar mais dinheiro, porque não é. FNAF é de 14 pra cima, a grande maioria do público é de 14 pra cima. Tem, sim, gente que é muito novinho que assiste FNAF. Isso não isso é inevitável. Mas assim, a gente tem que entender também, galera, que tem gente que de outras franquias de terror que é bem novo que acompanha. Tem isso também, né? Tem crianças que acompanham, sei lá, It a Coisa, que assistiu, sei lá, Invocação do Mal, que assistiu um monte de filme pesadíssimo, mas que é muito novo. Então, assim, não tem como, com a internet e tudo mais, vai chegar a crianças, filmes de terror, esse tipo de coisa, entendeu? Eu não tem como você fugir de. Ah, não tem como uma criança não assistir esse filme. Vai ter como, por causa da internet, algoritmo e tudo mais. Então não tem como você fugir disso. Então, por favor, então a gente tem que entender isso, que FNAF não tem como. Vai ter criança, mas em qualquer franquia tem. Qualquer franquia de filme, série, tem criança, tá ligado? Talvez uma tenha menos que a outras, mas também tem. Então, não tem como fugir disso. Isso não é desculpa. Não é desculpa de tipo assim, ah, não estamos sem dinheiro. Não é desculpa. Não é desculpa, não é desculpa. Agora, como eu disse, eu acho paia eles abaixarem por esse motivo. Porque tá sem dinheiro. Porque FNAF não é infantil. E você infantilizar terror é complicado, né, mano? Não tem como fazer isso daí, né? É meio complicado. E assim, não tem como você infantilizar FNAF quando os seus livros falam sobre desmembramentos, falam sobre. Putz, vão lembrar aqui. A história Count the Ways, em que o Funtime Fred pergunta pra. Como é que é o nome da menina? Caraca, esqueci o nome da menina. Assim, o Funtime Fred pergunta pra ela: de que forma você quer ir de Vasco? Como você me diz que isso é infantil? Como você quer baixar a classificação do seu filme quando um livro seu, um personagem pergunta como aquela pessoa quer ser falecida? Como você vai infantilizar isso daí? Não tem como, não tem como. Então assim, eu acho paia, tá? Se esse for o motivo, se for por causa que quer infantilizar a FNAF pra poder ter mais público e tudo mais, eu acho ridículo. Porque FNAF, como eu disse, grande parte é de adolescente pra cima, não tem como. Não é por causa de falta de dinheiro, é por causa de falta de fã. Tem muito fã que já é muito mais velho e tudo mais. FNAF tem 10 anos de franquia. Quem acompanhava com 5, hoje tem 15. Quem começou a acompanhar com 5, hoje tem 15 anos, tá ligado? Não tem como. FNAF já tem alternativa há mais tempo. E tipo assim, pô, até o filme 2 já vai ter passando mais tempo ainda do que 10 anos. Então, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, você faz isso daí. Como eu disse, a minha opinião é: se for pra fazer sobre filme de terror 13, que faça pelo menos de terror. Claro que não vai ter sangue e tudo mais, mas daí não vejo nenhum problema. O problema é não ser terror. Se tiver terror, tudo bem. Agora, se você colocar 13 anos, mas não tendo terror e querendo abaixar por causa que quer ter mais público, isso pra mim é paia. Agora, se for porque, sei lá, alguma coisa aconteceu e tem que ser sub 13, tem que ser 13 anos. Ah, tem que ser 13 anos, não tem como, tem que ser. Mas não tirou o terror por conta disso? Por mim, tudo bem. Tá ligado? Por mim, tudo bem, não vejo nenhum problema. Mas e você? Tá achando ruim? Tá achando bom? Fala aí nos comentários. Mas é isso, lembrando, nós temos vídeos no canal da segunda, quarta, quinta e sábado, beleza? Segunda, quarta, quinta e sábado temos vídeo no canal. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima!